Nossa última aula foi dedicada ao exame de alguns pontos do primeiro livro da Ética Nicômaco de Aristóteles. Mais precisamente, vimos que, para o estagirita, há um sumo bem, o bem mais elevado entre todos os bens, e que ele possui 3 características. 1. Ele é desejável por ele mesmo. 2. Ele não é desejável para nada mais. E 3. Todas as outras coisas são desejáveis na medida em que promove este bem. Ora, este sumo bem nada mais é do que a felicidade ou o florescimento, a eudaimonia, ou ainda a vida boa, o euzen, que Aristóteles utiliza como sinônimos. Todos, ou quase todos, concordam com isso. Mas há grandes discordâncias quanto ao que é esta felicidade, em que ela consiste. Aristóteles elenca algumas respostas possíveis, de acordo com as quais a felicidade consistiria ou no prazer, ou na riqueza, ou na honra, ou ainda na sabedoria. Ele argumenta que todas estas opiniões estão em parte corretas e que é preciso refiná-las para se chegar à resposta adequada. Então, ele introduz o argumento da função. O sumo bem do homem está na plena realização de sua função, e sua função é aquilo que lhe é próprio, peculiar. Pois bem, a peculiaridade do homem é ser racional. Logo, o homem excelente será aquele que sabe conduzir sua vida de acordo com a razão, com a atividade racional. O homem feliz será aquele que usa a razão ao longo de uma vida plena. Embora Aristóteles não identifique a felicidade com a virtude, para ele, a prática de atividades virtuosas é um requisito da vida feliz. Isto é, o homem vicioso, o homem que não pratica ações virtuosas, não poderá ser feliz, não se realizará de forma plena. Mas isto não significa que basta ser virtuoso para ser feliz, pois a felicidade é um estado de plenitude que carece também de alguma sorte, de alguma prosperidade material, saúde, bom nascimento e boa descendência, e mesmo de alguma beleza. Embora o homem virtuoso possa não ser propriamente feliz, se o acaso não lhe sorrir, ainda assim ele nunca será um desgraçado, o que pode ocorrer com um homem de vícios. Bem, tudo isso vimos em nossa última aula. A felicidade requer a prática de ações virtuosas. Mas o que é a virtude? Como saber se uma ação ou conduta é virtuosa ou não? Estas são algumas das questões que serão tratadas doravante neste encontro. Hoje, eu vou comentar algumas passagens do 2º e do 3º livro da Ética Nicômaco. Na primeira parte da aula, apresentarei a teoria da mediania, da virtude, como meio termo entre 2 extremos. Na segunda, examinarei o que torna um ato voluntário ou involuntário e quais as consequências disto para a consideração de um caráter como virtuoso ou vicioso. Na última parte da aula, esboçarei o quadro das virtudes de Aristóteles. De acordo com Aristóteles, há 2 espécies de virtudes. As assim chamadas virtudes morais, como a justiça, a coragem, a magnanimidade, e as virtudes intelectuais, como a sabedoria e a prudência. Esta divisão está baseada na partição aristotélica da alma, uma vez que, sempre de acordo com o estagirita, há uma parte racional da alma e outra que não é ela mesma racional, embora possa seguir os ditames da razão. A investigação principia pelo exame das virtudes morais, que é basicamente o assunto dos livros 2,
3, 4 e 5 da Ética Nicômaco, antes de entrar em pormenores das virtudes intelectuais, analisadas sobretudo no livro 6 e no livro 10. As virtudes intelectuais são adquiridas por meio do ensino, o que requer experiência e tempo. As virtudes morais são obtidas por meio do hábito, isto é, passamos a ser moralmente virtuosos na medida em que praticamos ações virtuosas. Em outras palavras, é pelo exercício da justiça que nos tornamos justos. É pela prática da coragem que nos tornamos corajosos, etc. Mas o que é a virtude? Para responder a esta questão, Aristóteles desenvolve a doutrina da mediania. Vejamos a seguinte passagem, um tanto extensa, da segunda seção do livro 2. Diz Aristóteles: comecemos, pois, por frisar que está na natureza dessas coisas o serem destruídas pela falta e pelo excesso, como se observa no referente à força e à saúde. Tanto a deficiência como o excesso de exercício destroem a força, e da mesma forma, o alimento ou a bebida que ultrapassem determinados limites, tanto para mais como para menos, destroem a saúde, ao passo que, sendo tomados nas devidas proporções, a produzem, aumentam e preservam. O mesmo acontece com a temperança, a coragem e as outras virtudes, pois o homem que a tudo teme e de tudo foge, não fazendo frente a nada, torna-se um covarde. E o homem que não teme absolutamente nada, mas vai ao encontro de todos os perigos, torna-se temerário. E, analogamente, o que se entrega a todos os prazeres e não se abstém de nenhum, torna-se intemperante, enquanto o que evita todos os prazeres, como fazem os rústicos, se torna, de certo modo, insensível. A temperança e a coragem, pois, são destruídas pelo excesso e pela falta, e preservadas pela mediania. Fecha citação. Há, portanto, sempre 3 espécies de disposição: a carência, o meio termo e o excesso. 2 dessas disposições são vícios, a carência e o excesso. A outra disposição é a virtude, o meio termo. Mas aqui não se trata de alguma precisão matemática, na qual o meio termo estaria sempre igualmente distante, tanto da falta quanto do excesso. Aristóteles observa que há 2 variáveis, uma relativa à coisa, outra relativa a nós. Com relação à coisa, pode muito bem ser o caso de que, em determinadas ocasiões, a justa medida esteja mais próxima do excesso do que da falta, e em outras, mais perto da falta do que do excesso. O Stagirito oferece o exemplo da coragem. A coragem é a justa medida entre a covardia, o excesso de medo, e a temeridade, a ausência de medo. Mas a própria coragem está mais próxima da temeridade do que da covardia. A outra variável é relativa a nós. O meio termo diz respeito sempre à nossa situação e às nossas capacidades. Assim, o que é uma ação corajosa para um indivíduo pode ser uma ação covarde ou temerária para outro. Isto é, para um jovem saudável e forte, hábil na natação, será corajoso o ato de salvar um indivíduo de um afogamento, mas para um velho, fraco e inábil, a mesma ação seria temerária. Com isso, Aristóteles apresenta sua definição de virtude moral. Diz ele: a virtude é, pois, uma disposição de caráter relacionada com a escolha e consistente numa mediania, isto é, a mediania relativa a nós, a qual é determinada por um princípio racional próprio do homem dotado de sabedoria prática. Fecha a citação. Essa definição, no entanto, pode parecer demasiado simples. De fato, a coisa é um pouco mais complexa, uma vez que logo antes da definição ele havia comentado que, cito novamente,
Tanto o medo como a confiança, o apetite, a ira, a compaixão e, em geral, o prazer e a dor podem ser sentidos em excesso ou em grau insuficiente. E, num caso como no outro, isto é um mal. Mas senti-los na ocasião apropriada, com referência aos objetos apropriados, para com as pessoas apropriadas, pelo motivo e da maneira conveniente, nisso consistem o meio termo e a excelência, característicos da virtude. Fecho citação. Para ser virtuoso, portanto, não se trata apenas de atingir a justa medida entre falta e excesso, mas também de praticar a ação no local exato, no momento oportuno, com as pessoas apropriadas, etc. Isto é, há muitas variáveis, e por isso o homem virtuoso necessariamente precisa ser dotado de sabedoria prática ou prudência, que é a inteligência capaz de lidar com toda esta complexidade. Com isso fica claro os motivos pelos quais Aristóteles afirma que é possível errar de muitos modos, mas só há um modo de acertar. Por isso o primeiro é fácil e o segundo difícil. O indivíduo pode muito bem praticar a ação ou paixão em excesso ou carência, no momento errado, com as pessoas erradas, de maneira inconveniente. Isto é fácil. Difícil é atingir a justa medida no momento oportuno. Ademais, é preciso notar que ainda assim há ações e paixões que não admitem meio termo. Como nota o autor, cito, mas nem toda ação e paixão admite um meio termo, pois algumas têm nomes que já de si mesmos implicam maldade, como o despeito, o despudor, a inveja, o adultério, o furto, o assassínio. Todas essas coisas e outras semelhantes implicam, nos próprios nomes, que são más em si mesmas, e não o seu excesso ou deficiência. Nelas jamais pode haver retidão, mas unicamente o erro. E no que se refere a essas coisas, tampouco a bondade ou maldade dependem de cometer adultério com a mulher apropriada, na ocasião e da maneira convenientes, mas fazer simplesmente qualquer delas é um mal. Fecho citação. Uma ação pode parecer virtuosa sem de fato ser virtuosa. Isto porque ações involuntárias não são virtuosas ou viciosas. Apenas as ações voluntárias podem ser moralmente estimadas ou censuradas. Ainda no livro 2º, mais precisamente na 4ª seção, Aristóteles elenca 3 fatores para uma ação poder ser considerada como virtuosa e logo ser moralmente louvada. 1. É preciso que o agente tenha conhecimento do que faz. 2. É preciso que o agente escolha os atos por eles mesmos. E 3. É preciso que a ação proceda de um caráter firme e imutável. Ilustremos a questão novamente com um exemplo da coragem, mencionado algum tempo atrás. Um jovem saudável se atira na água para salvar alguém que está se afogando. Esta é, a princípio, uma ação corajosa. Mas para ser assim considerada, é preciso que ele saiba o que faz, isto é, que ele esteja consciente de que está se atirando na água para salvar alguém. É preciso que ele tenha escolhido fazer isso, e não que alguém lhe tenha ordenado ou empurrado ou mesmo persuadido. E é preciso que esta ação esteja de acordo com seu caráter, isto é, que ela não seja excepcional, mas precisamente o que aqueles que o conhecem o agente esperariam que ele fizesse em tal situação. No começo do livro 3, Aristóteles retoma essa discussão, definindo de forma mais precisa o significado de voluntário. Para ele, são voluntárias as ações e as paixões cujo princípio motor está em nós, que são escolhidas no momento e que são a finalidade de uma ação relativa às circunstâncias. Já as ações e paixões involuntárias são aquelas que ocorrem ou sob compulsão ou por ignorância.
Em outras palavras, se o princípio motor de uma ação se encontra fora de nós, quando agimos de forma compulsória ou forçada, quando a ação ocorre tão somente por causa de circunstâncias exteriores e o agente em nada contribui, então a ação ou paixão não é voluntária e não merece nem louvor nem censura. O autor esclarece que nem tudo que é voluntário é escolhido. É voluntário tudo aquilo cujo princípio motor está em nós, o que inclui também coisas que não são escolhidas, que não passam pelo processo de deliberação. Prova disto, de acordo com o Stagirita, é que animais e crianças agem de forma voluntária, ainda que propriamente não escolham, uma vez que sua capacidade deliberativa ou é nula ou incipiente. A escolha diz respeito a coisas possíveis, aos meios mais adequados para se atingir determinado fim. Por isso é preciso diferenciá-la do desejo, que diz respeito aos próprios fins e que pode, muito bem, ser impossível. A escolha envolve um princípio racional e a capacidade de deliberar. O objeto de deliberação são as coisas que estão ao nosso alcance e que podem ser realizadas, coisas acerca das quais o resultado é obscuro ou indeterminado. Delibera-se sobre os meios para conseguir determinados fins, e não sobre os próprios fins. O médico, por exemplo, não delibera sobre curar ou não o doente, e sim sobre como curá-lo. O estadista não delibera sobre se há de implantar a ordem pública, mas sobre como implantá-la. Nas palavras do autor, eles dão a finalidade por estabelecida e consideram a maneira e os meios de alcançá-la. E se parece poder ser alcançada por vários meios, procuram o mais fácil e o mais eficaz. Fecha citação. A escolha é um desejo deliberado de coisas que estão ao nosso alcance. O exercício da virtude diz respeito aos meios e algo que está em nosso poder, assim como o exercício do vício. Como já dito, não podemos ser moralmente censurados por algo que seria impossível fazer. Ainda assim, de acordo com Aristóteles, os homens podem ser punidos quando são responsáveis por sua ignorância, como, por exemplo, quando eles agem bêbados ou quando desconhecem a lei. Pois ainda que as ações de um bêbado não sejam propriamente voluntárias, a ação de ficar bêbado o é. Isto, contudo, adentra num dos assuntos mais espinhosos da obra, que diz respeito ao quanto somos responsáveis por nosso próprio caráter. Aristóteles declara que somos em parte responsáveis por nossas disposições de caráter, o que significa, evidentemente, que em parte não somos. Isto porque nosso caráter é moldado sobretudo durante nossa infância e juventude, em um momento no qual propriamente não deliberamos, no qual nossa razão e inteligência estão ainda em formação. Se formos bem educados, nosso caráter será bem moldado. Neste caso, não apenas agiremos de forma virtuosa como, ainda por cima, sentiremos prazer agindo assim. Para o Stagirita, o prazer advindo da prática de boas ações é o melhor indício da nobreza de caráter, pois indica que a prática de ações virtuosas já foi como que naturalizada por parte do agente. Para retomar o exemplo do afogamento, o agente de caráter realmente virtuoso pouco sentirá os desprazeres e desconfortos da ação, o cansaço, o frio, etc., frente ao prazer de ter ajudado alguém no momento em que isto foi mais necessário. Mas a questão é que, no fundo, seríamos bem pouco responsáveis por nossas próprias virtudes. Quando nosso caráter é moldado, ainda não somos plenamente conscientes e racionais. Quando ele já se encontra moldado, não conseguimos mais alterá-lo de forma substantiva. Isto é agravado pela consideração, apresentada na aula passada, de que jovens não são bons ouvintes de preleções morais, porque inexperientes e intemperantes. E entra em choque com outra afirmação de Aristóteles, na seção 2 do livro 2, segundo a qual, cito, a presente investigação não visa o conhecimento teórico como as outras, porque não investigamos para saber o que é a virtude, mas a fim de nos tornarmos bons. Do contrário, o nosso estudo seria inútil. Ora,
A bem da verdade, quando nos tornamos bons ouvintes de preleções sobre filosofia moral, quando já somos experientes, já não seríamos propriamente capazes de nos tornarmos bons, uma vez que nosso caráter já terá sido fixado. Logo, a investigação seria meramente teórica. Poderíamos até vir a saber o que é a virtude, mas não conseguiríamos alterar nosso próprio caráter e nos tornarmos virtuosos. No máximo, digamos, conseguiríamos educar nossos filhos de forma que eles tenham um caráter melhor do que o nosso. Marcos Engano chama este de o problema do determinismo, em suas palavras. O problema pode, então, ser formulado: para me considerar livre, tenho de poder agir diferentemente. Ora, quando adquiro minhas disposições morais, tornando-me um agente moral maduro, elas já não estão abertas aos contrários. Como posso, então, ainda ser livre, se já não posso agir diferentemente? E se já não sou livre, em que sentido ainda seria responsável por minhas ações? Fecha citação. Zingano, no entanto, atenua o tom peremptório sobre a fixidez do caráter, afirmando que é difícil e custoso alterar o caráter, mas não impossível. Cito: a despeito da natureza fixa da disposição como marca do caráter do agente, toda ação, na medida em que nela se delibera sobre os meios, está aberta à consideração dos contrários. Pode ser psicologicamente custoso a um agente mudar seus hábitos, mas não lhe é impossível. Toda ação está aberta em sua realização, se o agente for capaz de pesar as razões que concernem aos meios para realizar o fim buscado, por mais disposicionalmente determinado que esteja o agente. Fecho citação. Assim, ele sugere que Aristóteles não é um determinista, uma vez que a fixidez do caráter pode ser conciliável com a indeterminação da ação. Cito mais uma vez. Aristóteles consistentemente sustenta uma ética da liberdade, fundada na possibilidade de dizer sim ou não em função da deliberação sobre os meios para realizar nossos fins, o que pode retroagir sobre os fins, mas não necessita que os fins sejam postos pelo próprio agente para que ele possa declarar, de modo moralmente relevante, que esta ação é sua. Toda ação se constitui no cruzamento do sim e do não. O agente, porém, pouco a pouco, mas inevitavelmente, constitui sua natureza, adquire suas disposições, cuja fixidez permite uma estimativa razoável sobre o que fará. Esta fixidez é um dado altamente relevante para se pensar sua vida do ponto de vista de seu modo de agir, mas, por maior que seja, não exclui que o agente possa agir diferentemente do modo como sempre agiu. Psicologia fixista do caráter e ontologia do agir indeterminado convivem graças a uma ordem precisa de precedência e prevalência entre ação e disposição. Fecha citação. Em resumo, talvez até seja o caso, como declara expressamente Aristóteles, que por meio das investigações morais possamos nos tornar melhores, bons, agindo de forma virtuosa e corrigindo algumas falhas de nosso caráter. Ainda assim, nos seria custosa e desprazerosa a prática de ações virtuosas, pois o prazer advindo dela só ocorre quando ela já se miscuiu em nós, a ponto de se tornar algo quase natural, algo que só é o caso quando incutida desde os primórdios na educação. Sendo assim, o indivíduo pode até vir a ser bom, o que é condição para a vida feliz, mas há de se perguntar se conseguiria ser propriamente feliz, pois é com imenso esforço que o remediado consegue fazer aquilo que o bem educado faz naturalmente. Por fim, para terminar a aula, cabe esboçar o quadro das virtudes apresentado na 7ª seção do livro 2 e desenvolvido em pormenores ao longo dos livros 3, 4 e 5. O quadro é bastante simples. A virtude, nunca é demais repetir,
aparece como meio termo, a mediania ou a justa medida entre dois extremos, a ausência ou carência e o excesso. Cada ação ou paixão pode então ser praticada ou sofrida de forma virtuosa, quando na medida certa, ou viciosa, quando desmedida. E assim Aristóteles oferece um elenco de virtudes e vícios. O sentimento do medo pode ser sentido em demasia, implicando a covardia, ou estar ausente ou quase ausente, implicando a temeridade. Caso seja sentido na medida certa, tem-se a coragem. Coragem é virtude, covardia e temeridade, vícios. O sentimento do prazer pode ser sentido em demasia, implicando a intemperança, ou em falta, implicando a insensibilidade. Quando sentido na medida certa, se tem a temperança. Temperança é virtude, intemperança e insensibilidade são vícios. O homem que lida bem com suas riquezas é liberal, ou generoso. O que tem demasiado apego a ela é avaro. Já o que esbanja e ostenta sem medida sofre da prodigalidade. Quando lidamos com quantias muito grandes, chamamos a justa medida de magnificência, ao passo que é mesquinho quem não usa sua riqueza, querendo sempre poupá-la, ao passo que é vulgar quem se desprende dela muito facilmente. O justo orgulho é virtude quanto ao sentimento de honra, sendo a vaidade oca o excesso deste sentimento, e a humildade indébita a carência. A calma é a virtude quanto à cólera, sendo a pacatez sua ausência, e a irascibilidade seu excesso. A modéstia é virtude quanto à vergonha, sendo o despudor sua ausência, e o acanhamento seu excesso. O quadro com mais detalhes se encontra no PDF que segue em anexo, na pasta linkada na descrição deste episódio. Para quem quiser examinar em pormenores cada uma das virtudes e vícios, Aristóteles trata da coragem a partir da 6ª seção do livro 3, da temperança a partir da 10ª seção. Já no livro 4º, Aristóteles examina, por ordem, a liberalidade ou generosidade, a magnificência, a magnanimidade, o justo orgulho, a calma, a sociabilidade ou polidez, a veracidade, a cortesia e o pudor. A virtude da justiça merece um tratamento à parte ao longo de todo o livro 5 e será também um dos nossos assuntos da próxima aula. Notem que há algumas discordâncias entre as traduções e por isso as virtudes podem ser denominadas de modos distintos. No quadro geral, uma espécie de sumário da obra, que aparece no PDF da última aula, a terminologia é adotada por Zingano em sua excelente, mas infelizmente por enquanto parcial, tradução da Ética. No quadro das virtudes, que se encontra anexado no arquivo desta aula, sigo a terminologia adotada nessa tradução que estamos utilizando de Leonel Valandro e Gerd Bornheim. Eu sou Amaro Fleck, professor de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, e esta foi a 5ª aula da disciplina Introdução à Filosofia, Ética, ministrada para o ciclo introdutório às Ciências Humanas, a 2ª dedicada à Ética das Virtudes de Aristóteles. Na próxima aula, encerramos a análise da Ética Nicômaco de Aristóteles, examinando sua concepção de justiça, a sua concepção de prudência ou de sabedoria prática, e indicando algumas das críticas e objeções que foram dirigidas à teoria exposta na obra que estamos lendo.